Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao webinar. Hoje a gente vai falar de um tema que está movimentando o varejo global, que são os aprendizados da NRF 2025, evento que aconteceu em duas edições, né? Uma em Nova York no começo do ano, em janeiro, e outra em Paris, agora em setembro. Eu tive lá, né? E lá surgem diversas tendências que vão orientar aí os próximos meses dentro do varejo. E eu queria destacar três principais pontos que eu assisti lá, que eu presenciei lá em Paris. O primeiro deles é sobre omnicanalidade, né? E a loja como um papel claro na experiência de compra do shopper e do consumidor, né? Uma frase que se destacou foi no primeiro dia, onde o CEO da Sephora trouxe o varejo chato está morto, então não é o varejo, não é a loja que está morta, né? Mas é a loja chata que está morta, né? Aquela loja que não traz experiência, aquela loja que não traz uma boa experiência de compra, né? Então essa está morta, mas a loja que traz experiência, aquela loja que envolve a comunidade, que traz a comunidade junto, ela está muito mais do que viva. E a gente vai discutir um pouquinho disso hoje. O outro é a inteligência artificial, né? Eu tive aí a sorte ou o prazer de ter presenciado em Nova York em 2024 o surgimento da discussão sobre inteligência artificial, né? E hoje a gente vê ela sendo aterrissada, ela sendo executada com ferramentas, né? Ajudando o shopper a buscar os melhores produtos, então ajudando na experiência de compra também. E o terceiro, e não menos importante, na verdade, em Paris ele teve uma importância muito grande, que é as pessoas no varejo, né? Então, a gente viu diversos cases trazidos por pessoas muito sêniores, vice-presidentes, CEOs dos varejos europeus, e a gente vê a importância das pessoas no varejo, das pessoas, dos líderes terem sido promovidos de dentro, das universidades que preparam os profissionais de acordo com as funcionalidades do varejo, ou das universidades que transformam as pessoas boas funcionalmente em verdadeiros líderes e que, por isso, eles acabam ascendendo dentro da empresa, né? Adquirindo, fortalecendo a cultura e sendo promovidos e chegando a cargos sêniores, como o vice-presidente da Best Buy foi um exemplo, alguns CEOs foram outro exemplo, né? Então, o que eles trazem de promover de dentro, trazer as pessoas de dentro, né? Então, é sobre esses três pontos e sobre muito mais que a gente vai conversar, né? E assim, como que essas tendências estão sendo executadas no dia a dia do varejo? Bom, aqui na Neogrid a gente acredita que o futuro do setor passa pela conexão inteligente de todo o ecossistema, né? A gente vê que a Neogrid pode colocar acho que passou a figurinha. Bom, mas aqui a gente conecta todo o ecossistema de ponta a ponta, desde a entrada do pedido, da reposição do pedido na quantidade certa, na hora certa, na loja certa, né? Até a inteligência comercial e operacional, como nós na Neogrid damos visibilidade de todas essas informações, de todos esses dados, sempre transformando esses dados em ações. Então, a gente fala muito de insights acionáveis, né? Então, aqui na Neogrid você ouve muito que a ruptura é tantos por cento, mas você não ouve mais que a ruptura é só tantos por cento. Quantas caixas você precisa, quantas caixas você tem de oportunidade para você poder repor essas rupturas, esses estoques virtuais, né, e muito mais. Então, a gente dá essa visibilidade da loja perfeita online, de como estão as suas promoções, como vocês estão utilizando a verba. A gente hoje audita quase 3 bilhões de reais em verbas promocionais no Brasil, e também chegando até o trade e marketing. Então, a Neogrid é um ecossistema de soluções que conecta o varejo com a indústria e permite que a varejo e a indústria colaborem com excelência, sempre buscando ter os dados transformados em ações claras que privilegiam sempre o shopper, né? Então, a gente tem uma frase muito importante do nosso fundador, senhor Miguel Aboab, de que enquanto o consumidor ou o shopper
não tirou o produto da gôndola e não passou no caixa, ninguém na cadeia vendeu. Né? Então, isso é uma frase que mostra qual é a importância do personagem central, que é a pessoa que vai lá na loja, que encontra o produto que ela está procurando no preço correto, retira, põe no carrinho, no final passa. E quando ela passa no checkout, é aí que a gente começa a vender. É aí que a loja pede a reposição para o CD, que o CD vai buscar a reposição na indústria, que a indústria vai entregar e vai fazer toda essa roda girar. Tá? Então, essa é uma frase muito importante e o nosso ecossistema permite isso. Bom, e é com esse espírito que a gente vai conduzir a conversa de hoje. Né? Eu trago 2 convidados especiais. Primeiro, Fernanda Dalben, que esteve presente comigo lá na NRF. Então, muito obrigado, Fernanda, por toda a presença na NRF, por todo o suporte que você tem dado para a gente e com toda a visibilidade que a gente participou lá. Né? E ela já compartilhou muitos insights nas redes sociais dela, já compartilhou muitos insights no podcast que a gente fez junto, e ela vai falar muito mais hoje. E o Leandro Gonçalves, que o Leandro é um amigo meu de muitos anos, a gente começou lá atrás na Danone juntos, depois tomamos caminhos diferentes, às vezes em mercados iguais, sendo concorrentes, outras vezes sendo não concorrentes, mas no mercado de CPG, né? E hoje ele vive o dia a dia do setor na Europa. Ele lidera a área de vendas para as alianças de compras na Europa, que é um desafio tremendo e é um ambiente, um ecossistema muito desafiador. Então, ele vai conectar esses insights que a gente viu na NRF e trazer para a gente aqui no Brasil de como que isso está acontecendo lá, para que a gente consiga tangibilizar e pensar qual que vai ser o nosso ambiente no varejo nos próximos meses, nos próximos anos. Bom, o nosso objetivo aqui é bem simples, é mostrar se houve a conexão ou uma evolução de Nova York para Paris, a diferença do ambiente de varejo entre Europa e Estados Unidos, quais as inovações que estão ganhando espaço, né? E aí agora eu vou abrir um pouco de espaço para os nossos convidados se apresentarem, e aí chamo a Fernanda para se apresentar primeiro. Fernanda, de novo, muito obrigado pela presença, obrigado pelo seu tempo e, por favor, se apresente. Vamos lá, obrigada, Marcelo, todo o time Neogrid, pelo convite. Leandro, prazer virtualmente aí da gente se encontrar e um prazer também falar com vocês sobre esse evento, que eu também tive a honra de ser palestrante, né? Então, representar o Brasil, depois eu compartilho um pouquinho com vocês também da minha palestra. Foi a primeira edição, né? E como uma primeira edição, ela para mim, pelo menos, foi cheia de expectativas e as minhas expectativas foram as melhores possíveis. Achei um evento super próximo, assim, onde a gente conseguia navegar pelos espaços ali, ir para a palestra, ver solução. Então, gostei muito da experiência física ali do evento e também do conteúdo. Achei um conteúdo muito prático, achei um conteúdo muito atual, né? Como a gente já esperava, mas que teve muito essa questão prática. Né? Então, eu acho que saí de lá com a cabeça fervendo, assim, e eu espero que agora com esse webinar a gente consiga passar um pouquinho do que a gente viu. Né? Então, prazer falar com vocês e me conectar com vocês no dia de hoje. Leandro, pode se apresentar, por favor? Acho que você está... Olha o microfone, talvez. Melhorou? Aí, agora foi. Perdão. Estamos te ouvindo. Que é isso? Agora sim. Boa noite a todos. Boa noite porque eu estou falando diretamente da Holanda, baseado em Amsterdã. É um prazer estar com vocês. Como a Fernanda falou, muito ansioso para esse bate-papo, para a gente trocar bastante ideia. Eu não tive na feira, mas eu estou baseado por aqui. Como o Marcelo falou na introdução, eu vivo muito isso no dia a dia com os grandes key accounts e as alianças de compras. E tenho acompanhado bastante a evolução aí do shopper, das categorias, e principalmente na parte do impacto de AI, como a tecnologia tem afetado a loja, o canal Omnichannel. E voltando como o Marcelo apresentou no início, a parte de deixar a loja um pouco mais atrativa, como isso vem sido refletido, vem tido reflexo, não só na loja, mas principalmente nos canais. Tá tendo uma mudança muito grande na questão da forma de cada canal se comportar, e eu acho que isso também vale a pena a gente explorar hoje.
o papel de cada um. Antigamente a gente olhava para um grande varejista e falava, ele é um key account grande, e um hard discounter, por exemplo, esse sempre tem uma pegada um pouco mais de preço baixo, experiência zero, e hoje as coisas estão mudando. Então eles falam muito sobre a questão do channel blurring, e isso está mudando bastante não só o comportamento do shopper, mas o comportamento do próprio varejo por aqui. Então, prazer estar aqui, espero que a gente consiga aterrissar bastante coisa juntos e estou à disposição. Muito legal, com certeza. Obrigado, Fernanda. Obrigado, Leandro. Fernanda, desculpa, acabei esquecendo de mencionar sua palestra. Parabéns pela palestra, eu assisti. Foi excelente, acho que foi um dos pontos altos. Você trouxe cases palpáveis, né, dentro daquelas breakout sessions. E você trouxe o case do Dalben que eu não conhecia ainda de perto. E muito interessante você utilizando a tecnologia para facilitar o shopper buscar. Então seria muito legal depois você compartilhar conosco. Mas vamos entrar um pouquinho aqui nos achados, né, da NRF, né? Então, desde 2004, a inteligência artificial, retail media, personalização tem tomado espaço nas discussões, né? Em 2024, o retail media foi o grande boom. Retail media e inteligência artificial foram um grande boom lá em 2024, né? Foi onde se apresentou o primeiro case do Walmart, quanto que o Walmart estava faturando, etc. Em Paris, como você percebeu a continuidade disso tudo, né? Como que você percebeu essa conexão? Houve conexão primeiro? Se houve, como que você percebeu isso? Quais foram os highlights que você trouxe para a gente? Para mim, né? A pergunta é Isso, para você, para você. Perfeito. Bom, eu acho que na NRF Paris, a gente só deu continuidade a esse tema, né? Com certeza é um tema que a gente vai ouvir muito ainda, porque eu acho que você falou bem, assim, a gente começa com entender o que era, a IA, ela tem praticamente ali 3 anos na nossa vida, se eu não me engano, onde a gente começa a entender o que é a IA e depois a gente hoje começa a ver casos reais de uso de IA, né? Então, desde ali processos para melhorar a performance, a eficiência operacional do varejo, até melhorar, então, a experiência do cliente, né? Eu mesma acabei levando um case de IA, que foi o AI Shopping Assistant, que a gente vai lançar nos próximos meses. E o legal foi ver também uma tecnologia bem parecida que a gente vai estar usando aqui no Brasil, também lá na feira. Eu falei, puxa, às vezes a gente tem essa síndrome, né, que o Brasil está atrasado, mas não, né? Um evento como aquele também tem parceiros que no Brasil a gente já tem, né? Como é o caso de Neogrid. Mas foi legal porque a gente vai usar esse assistente para melhorar a busca no nosso e-commerce, para o cliente encontrar esse produto na loja física, inclusive, para a gente oferecer soluções personalizadas de acordo com o comportamento de compra dele, né? A busca, como eu estava falando no e-commerce, não vai ser só por palavra-chave, mas por necessidade. Então, eu coloco lá que eu quero uma sobremesa, sei lá, sem glúten, sem lactose, e eu não preciso. E aí ele vai me mostrar opções. Então, a gente viu cases muito também. Esse foi o case que eu levei, mas aí também andando pela feira e vendo palestras do tipo como o Suns Club hoje tirou um monte de tarefas operacionais de colaboradores. E até ele fala, né? Agora sim, meus colaboradores podem fazer o que eles realmente são bons em fazer, que é atender o público, que é focar na experiência do cliente. Então, assim, quando a gente fala de IA, acho que agora a gente vê cases mais práticos, e acho que a feira traz isso, tanto tangibilizado em forma de tecnologia, quanto nos discursos ali dos cases, mas que isso, na verdade, na minha opinião, Marcelo, a gente só está começando, né? Acho que tem muito ainda Uhum. que o varejo usar dessa ferramenta tão poderosa para melhorar a eficiência e para melhorar a experiência do shopper, que no final do dia, acho que esse é o objetivo. Muito legal. A gente viu lá o Sam's Club trazendo também, eles trazendo o conceito de customer experience, né, que a gente usa muito no mercado de tecnologia, mas a gente já trazendo isso para a loja. Então, como que a loja está preocupada mesmo com a experiência de compra, né? E aí, Leandro, como que você, como que você vê essas tendências, né? O que você traz para a gente conectando o que a Fernanda falou de tecnologias que vocês têm utilizado? Eu sou eu já trabalhei na categoria, vejo a Diageo muito à frente em algumas tecnologias. O que você traz para a gente aí sobre tecnologias novas e aprendizados? Olha, eu acho que para mim, quando a gente conversa com o cliente, muitas vezes a parte de tecnologia, omnicanal,
se não interessa para o cliente, e a Fernanda é testemunha aqui porque ela é uma cliente, se não traz um retorno efetivo para rentabilizar, para vender mais, a conversa fica muito no superficial. Então, isso sempre, nos primeiros anos, demorou muito para aterrissar como isso vai trazer um retorno para mim. Então, acho que eu trouxe duas ideias aqui que já são, que foram lançadas, que não são hoje massificadas, mas já são realidades. Uma foi muito o que você comentou agora com relação a resultado, a questão de estoque. Cada dia que passa, a questão de estoque e prazo de pagamentos tem sido complicado para a indústria e para o varejo, então carregar muito estoque, a questão de menos promotor na loja, e, por exemplo, aqui na Europa e nos Estados Unidos, você não vê promotor de loja como você vê no Brasil. Estados Unidos, por questões de legislação, e Europa por questões também de mão de obra. Você não tem o varejo recebendo da indústria o promotor pago. O próprio varejista tem as pessoas na própria loja e eles mesmos o fazem, então isso não gera tanta execução como a gente vê no Brasil. Tomando esse ponto, uma parte interessante que a gente já lançou, mas não é só a parte de bebida, é uma tendência que já começou nos Estados Unidos, que é a questão da a loja em si, ela passa a ter um formato mais de uma loja de departamento do que uma loja de supermercado. Então, imagine mini stands, como se fossem mini lojas de Apple, dentro da própria loja, onde você tem, num espaço de 50 metros. Eu vou voltar um pouco. Imagine uma loja da Best Buy, para quem conhece a Best Buy, que mudou totalmente o perfil, que Ou ela tem. Leandro, se você me permite, para quem está no Brasil, Best Buy é muito parecido com Fast Shop, que tem aqueles Ok, stands de cada marca, só para as pessoas conectarem aqui, mas é isso mesmo. Pode, toca aí, toca aí. entendi. Então, muito parecido com uma Best Buy e um Fast Shop, que são as marcas têm as suas próprias tendas ou stands dentro de uma loja. O que isso Uhum. reflete? Quando você olha para a categoria, por exemplo, da nossa, que é a categoria de bebida destilada, é um produto que tem um valor agregado alto e gera muita visibilidade para roubo. E isso é um problema que eu vou entrar no segundo ponto depois. O que acontece com isso? O que a gente está tentando fazer? Trabalhar a parte de conexão de omnichannel que dentro da loja, você, ao invés de ter uma gôndola de 12, 15 metros com 5, 6 frentes para cada SKU, a gente trabalha imagina uma gôndola toda interativa, que ela é toda colorida, em cima tem a parte de vídeo, de informação, na parte onde deveria ser a gôndola, você tem 5 ou 6 produtos, que são os que mais geram penetração e mais geram destino na loja. Ele é fixado no balcão. Imagina então que você tem uma garrafa de Johnnie Walker Black Label presa no balcão e ela não se mexe, mas ela tá, você pode tocá-la, você pode vê-la. Tem um monte de luz em volta, então imagina uma coisa super bacana. E embaixo você tem um iPad. E aí a pessoa chega na loja, ela entra no iPad, ela pergunta: o que você está buscando para hoje? E aí que é o pulo do gato. A questão da solução vai muito mais no que o shopper está buscando como ocasião do que realmente buscando uma marca para comprar, porque é uma categoria que nem todo mundo conhece. Ah, eu estou buscando alguma coisa porque hoje vai ser um aniversário da minha esposa. Legal. Você vai ter. O que você está buscando? Coquetel? Você está buscando drinks específicos? E ali ele vai te direcionando para qual tipo de produto você vai comprar. A partir do momento que você entra nessa continuidade de entender a ocasião, entender o motivo, a motivação, e você define que você vai comprar um Johnnie Walker Red Label ou Black Label, a partir do momento que você faz a compra, isso automaticamente já te gera um bilhete ou um QR Code que você pode continuar fazendo a sua jornada na loja comprando outros itens. Na hora que você sair para pagar, o seu whisky já vai estar lá separado para você e você leva ele direto para o carrinho para o seu carro. Então, isso que vem gerando? A pessoa começa a entender, quando ela entende que isso na loja já é um benefício, ela não necessariamente precisa fazer a compra na loja. Ela já consegue fazer antes de chegar na loja, com o celular, em casa, e aí na loja ela passa para receber como se fosse um compra e busque na loja. Essa é uma tendência que vem evoluindo bastante e é muito atrativo para o próprio varejo, porque você elimina a quantidade de produto, do estoque disponível na loja. Em vez de você ter 300 garrafas no ponto de venda, você vai ter 5 ou 6 que vão gerar o mesmo impacto ou mais, mas também vai te eliminar duas coisas: a carga de estoque e o risco de roubo. Isso é importante, né, Leandro? Porque a gente falando aí de fluxo de caixa, né? Então,
o cliente sempre buscando maximizar o fluxo de caixa dele, né, o dinheiro disponível, não empatar o dinheiro com os produtos que girem menos. Então, acho que tem muito esse ponto. Então, é muito melhor para balancear o estoque, né? E tem também um ponto de ESG, né, de sustentabilidade, que a gente viu bastante também lá na feira, lá na NRF. A gente viu, inclusive, o vice-presidente de supply da Best Buy falando muito sobre sustentabilidade, né? E aí a gente diminui também. Eu lembro da minha época de categorias de destilados e de vinho, que a gente usava muito cartucho para esses produtos, cartucho, aquelas caixinhas, né? Então você via muita caixa sem produto dentro, e isso por uma questão de sustentabilidade agora. Essa é uma questão muito interessante, que você diminui e você mantém ainda a disponibilidade para o cliente, para o shopper, de uma maneira muito inteligente, né? E assim, a categoria de destilados também, ela permite isso, né? Porque você tem toda aquela questão de trazer a ocasião de consumo, trazer a história da bebida, né? Então, por que o Black Label, os 12 anos, o que significa isso? Então, acho que tem toda essa questão aí que a categoria de bebidas permite. Vocês fazem isso com muita inteligência. E eu queria que você compartilhasse também aqui a questão da solução anti-roubo que vocês estão fazendo, que eu achei, quando você me contou, muito inteligente e interessante aí, que ainda não é em escala, né, como você me disse, mas é bastante interessante, né, esse case, que acho que dá para escalar bastante aí no futuro. Legal. E olha, e a questão do roubo é uma questão que hoje já impacta o mundo inteiro. Aqui na Europa você vê muito produto que já é confinado, já está por trás do caixa, eles segregam. Nos Estados Unidos também é uma questão muito forte hoje em dia. Se você pensasse 10, 15 anos atrás, isso nunca estaria na cabeça das pessoas. E isso gera uma complexidade na questão de como é que o shopper vai se beneficiar, porque o produto, primeiro, é uma categoria que não é destino, como uma cerveja, e não tem uma penetração muito alta. Então, as pessoas às vezes não conhecem uma categoria de destilados a fundo, a ponto de, se não tiver na gôndola, ela pode buscar no caixa e já está satisfeita com isso. Então, o que acontece? Com esse movimento de proteção de produto, a indústria, o varejo vem procurar a gente para tentar achar solução. E aí, quando eu estava nos Estados Unidos, há uns 5 anos, tinha um dos meus clientes chamado Meijer. Ele é um cliente que ele é muito grande e regional. Ele é um varejo focado muito mais na parte de vizinhança, de família. Então, ele tem uma questão muito com a comunidade. E aí gerou esse impacto. Então, a gente trabalhou com uma agência e foi um negócio legal, que hoje eles já estão com algumas lojas, mais de 20 lojas, que é como é que a gente criava uma experiência na loja para que a pessoa pudesse ela mesma vivenciar, tocar nos produtos, porque o grande problema disso é quando você confina a categoria de destilados e coloca atrás do caixa ou em algum lugar, até você achar, no caso, o cartucho, e alguma pessoa ir buscar para você no estoque, a média de demora é 20 a 25 minutos, e as pessoas não têm esse tempo para esperar. Então, o que a gente descobriu? As pessoas sim estão dispostas a comprar, a pagar mais, se ela encontrar e se ela poder ver o valor. Com tudo isso que a gente falou, a gente criou como se fossem cabines, que são cabines mais premiums, como se fossem essas cabines de duty free, nas lojas de duty free, para quem tem oportunidade de ver, que são materiais mais iluminados, móveis mais bonitos, mais requintados, para dar a questão de, nossa, o que está acontecendo nessa loja? E o pulo do gato está aí, por detrás do vidro, você tem toda a categoria, você tem os produtos de valor agregado maior, mas você não consegue abrir. E para você abrir, você tem que ter um cadastro. E aí eu vou usar um exemplo como se fosse o Amazon ou o Uber, que você já tem seu cartão de crédito cadastrado, e assim que você chega na loja, você tem um código que você coloca, de repente vai lá, eu cheguei na loja, tem todo a cabine ali, e eu quero comprar uma garrafa. Eu coloco lá meu código, 1, 2, 3, 4. Quando o código eu coloco e aperto o botão para reconhecimento, ele automaticamente já busca quem sou eu e fala, Leandro está na loja. A partir do momento que isso acontece, a porta abre. A porta abriu, eu consigo entrar, eu puxo uma garrafa, a partir do momento que eu puxo uma garrafa, embaixo da garrafa, ele tem um sensor que ele vai saber que saiu uma garrafa. E qual é aquela garrafa que está saindo? Vamos supor, eu puxo uma garrafa de Red Label, uma garrafa de Smirnoff, e coloco no meu carrinho. Assim que eu fecho a porta,
automaticamente aquilo debita do meu cartão de crédito na hora e eu recebo no meu celular uma informação. Compra realizada no Dalben de Campinas, um Smirnoff e um Red Label já cobrado no seu cartão. Isso gera um movimento enorme dentro da loja, porque não só para bebida destilada, para outras categorias, como a parte de luxo também está sendo confinada, tem um monte de categoria que está passando por isso, então isso está gerando um movimento interessante de, pô, eu estou na loja e eu passo a ser independente dentro da loja. Isso ainda não está numa escala muito grande, como eu te falei, mas é uma realidade dos Estados Unidos em algumas lojas. Você, por exemplo, se você for do Midwest para a parte de West, mais na Califórnia, você também está encontrando algumas lojas que já aparentemente servem esse tipo de solução. Se você pensar qual é o custo disso, a indústria e o varejo podem até dividir em algum momento, mas a tendência é que o varejo possa adotar esse tipo de sistema para gerar um retorno e uma fidelização dos clientes, para gerar isso que você comentou, que é a loja chata passa a ser uma loja legal. Então, isso vale a pena, caso vocês tenham a oportunidade de estar em Michigan e visitar uma loja de Meijer, vocês provavelmente vão encontrar umas cabines dessas que fazem toda a diferença para a categoria. Legal, Leandro, obrigado. E assim, acho que isso mostra o que a Fernanda falou, o que o Leandro falou, que é o que comprova que o varejo chato está morto, né? Então, olha o papel da loja cada vez mais importante na experiência do consumidor com a marca, né? Então, sempre agora a indústria tentando fazer com que a loja, para que a marca se destaque lá e fazendo com que a loja se torne bastante atrativa, né? Então, eu tenho visto também exemplos do Dalben, né, Fernanda, de vocês fazerem a loja se tornar aí muito mais agradável. Se você quiser trazer um exemplo de como vocês estão fazendo isso naqueles gerenciamentos por categoria que vocês estão trazendo alguns parceiros, seria legal também você dar esses exemplos para a gente falar aí do varejo chato está morto, para a gente passar para um próximo. E eu só queria, antes disso, Fê, desculpa, lembrar para as pessoas que o chat está aberto, né? Então, o nosso chat está aberto, então sintam-se à vontade para fazer as perguntas. A gente vai ter um momento no final da live para que vocês interajam, né? Para que a gente leia as perguntas de vocês para eles e que a gente possa responder as perguntas de vocês. Então, fiquem mais que à vontade, escrevam suas perguntas, seus comentários, e nós estamos lendo aqui para que a gente possa compilar e trazer para as respostas. Fernanda, por favor. Perfeito. Isso para mim ficou muito claro, né, nessa edição. Acho que a gente teve bons exemplos ali de como melhorar a experiência do consumidor e usar dados para isso. Inclusive, né, já citando o exemplo aí que você me perguntou, a gente levou um case para a NRF Paris, que foi o Lounge Lore, né? E esse lounge a gente criou em parceria com a marca Lore Café, e na nossa loja Conceito. E é um lounge onde a gente construiu especialmente para os nossos clientes do clube de fidelidade, do clube de relacionamento, que é o estilo da Dalben. Então, como que funciona esse? É um espaço onde as pessoas podem tomar um café por dia, né, de graça, desde que os seus dados estejam atualizados e desde que elas façam, então façam um cadastro para o clube estilo da Dalben. E aí elas podem ali carregar o telefone, tem umas mesas, né, para as pessoas também se conectarem, né, assim, a comunidade ali vira um ponto de encontro da comunidade. E o mais legal é que por trás de tudo a gente tem os dados, né, que é uma grande dor do varejo, é você completar o cadastro, fazer com que a pessoa faça o cadastro, né? Se você não tiver ali benefícios reais, e a gente não está falando só de desconto mais, né? Que acho que isso a gente já está num outro step quando a gente fala de programa de relacionamento. O benefício financeiro ele é importante, mas não é tudo, né? Então, o que a gente faz com essas informações? A gente faz campanhas personalizadas, a gente tem ações especiais para quem consome o café, né? E a gente compara depois de CRM, quem comprou, quem degustou e comprou, quem degustou e não comprou o café, enfim. Mas de uma forma ou outra é o espaço para a gente gerar mais relacionamento, como se a gente convidasse o cliente para tomar um café com a gente todo dia, né? E eu acho que o evento ele fala muito disso, da gente usar dados não só para oferecer desconto, mas para melhorar a experiência, tanto fazendo coisas mais disruptivas, como esse exemplo que a gente vem fazendo no Dalben, né? Eu acho que tivemos outros exemplos lá,
até de hiperpersonalização ali de conteúdo, até de ofertas mesmo, né? Como você se torna muito relevante, como que você também faz essa conexão do físico com o digital, através dos dados, né? Então, eu acho que são coisas que mostram assim, se a gente tem a informação do cliente, se a gente sabe quem é o nosso cliente, através dos dados que ele compartilha conosco, a gente consegue melhorar muito essa experiência na loja, né? Tanto fazendo, né, que você pediu para eu citar do gerenciamento por categoria, a gente lançou 3 novos projetos de gerenciamento por categoria só olhando o dado dos clientes. Então, a Sim. gente lançou lá o mundo infantil, a longevidade e o bem-estar. Longevidade numa loja que eu tenho ali um público sênior super relevante, que a gente fez um espaço especialmente reunindo produtos para aquele público. Então, esse é um dos exemplos aí com ambientação, com o GC, para falar um pouco do que o mundo vem falando, né? E aqui, aterrissando para o Brasil, como a gente também vem praticando isso no Dalbem. Esse seu exemplo é muito interessante e perfeito para a gente falar de como a gente faz os dados gerarem ações e ações que façam a gente vender mais, não só o varejo e a indústria junto, né? Então, é o que a gente diz na NeoGrid, né? Transformar o dado em ação, em os insights serem acionáveis, que a gente possa fazer, tomar ação, executar algo a partir dos dados. Leandro, você tem algum exemplo para a gente sobre o uso de dados, inteligência artificial? O que vocês estão fazendo aí na Diageo, em conjunto com o varejo, em relação a aplicar inteligência artificial, dados se tornando insights, se tornando ações? O que vocês vêm fazendo? Muito bom esse ponto, Fernanda, porque acho que é muito interessante essa forma de como a tendência vem através do dado e como o dado gera o movimento da indústria hoje em dia, comparado com anos anteriores, que a indústria ela trazia a tendência e as pessoas se adaptavam à tendência. Hoje em dia a indústria escuta os dados, a tendência e se ajusta para atender o consumidor. Então, assim, uma das coisas que vem crescendo muito, e eu falo um pouco da parte de categoria, é a forma de que as pessoas estão bebendo álcool hoje em dia. Então, você vê uma tendência mundial hoje em dia para bebida zero. Você tem Guinness Zero, hoje em dia é uma das cervejas que mais vende junto com Heineken no mundo. E hoje, se você pegar os dados na Inglaterra e na Irlanda, que são mercados muito grandes para Guinness, que é a cerveja, 10% da população já está dentro da categoria zero de Guinness. E dentro de um mercado que é enorme, é um volume enorme. Mas não só a cerveja, por exemplo, quem já imaginou 5, 10 anos atrás tomar um gin zero, a vodka zero, indo para um caminho de whisky zero, e isso já é uma realidade. Ainda existem algumas barreiras das pessoas que bebem, que não entendem muito bem. Mas aí, se você se sair do seu papel de eu sou consumidor e olhar o papel de quem nunca consumiu, você tem alguns fatores que são muito interessantes. Por que do lançamento da bebida zero e o porquê que isso vem crescendo? A gente fala muito da questão de moderação. As pessoas hoje estão entrando num caminho de moderação. Então, muita gente continua bebendo, mas pode beber menos. Então, por exemplo, eu vou num happy hour numa quinta-feira e eu tô de carro e eu não me preparei para beber porque eu tô de carro. Pô, tem uma cerveja zero. Hoje é normal as pessoas tomarem cerveja zero e ir embora dirigindo. Antigamente não tinha essa. Como assim? E o pulo do gato, com questão de como é que isso chegou, as pessoas que não bebiam ou que não tinham opções num bar para beber algo que não fosse alcoólico, citavam que as únicas opções que elas tinham era Coca-Cola ou suco de laranja. E isso, quando você escuta ele falando que quando eu entrava numa Coca-Cola ou num suco de laranja, eu me sentia que eu não pertencia ao grupo do bar. E isso foi um grande insight de que as pessoas que estão no bar, elas também querem participar e pertencer daquele movimento onde está todo mundo bebendo, todo mundo se divertindo, todo mundo conectado. E o suco de laranja e a coca, na mão das pessoas, faziam com que as pessoas se desconectassem ou elas mesmas não queriam se conectar por vergonha ou outro tipo de conhecimento. E aí foi o que gerou isso. Então você tem, na moderação, aquele que não bebe álcool e que vai tomar um gin tônica, que é zero, e vai estar no grupo de gin tônica, ninguém vai saber se é zero ou não, certo? Que você está tomando. E aquele que quer moderar. Bom, eu posso tomar um gin tônica com álcool, tomo um sem álcool,
vou moderando a dosagem. Então, isso é uma parte que funciona e vem funcionando muito e vem mudando muito a forma da indústria de bebida, não só de destilado, mas a de bebida em geral, de olhar como a moderação pode ser um fator muito importante para que a categoria ela se ajuste baseado principalmente nessa geração que está aí hoje. O segundo ponto com relação a varejo, que eu acho que é muito importante, foi o que você falou no começo, Marcelo. Antigamente a gente tinha a leitura de eu tenho 10% de ruptura. Tá, e aí? Então, hoje em dia a gente tem uma ferramenta que é muito parecida com a de vocês, que é a questão de você chegar no ponto de venda, tirar uma foto, o promotor tira uma foto da gôndola no iPad ou no celular, automaticamente isso se conecta a um sistema, e esse sistema já traz em tempo real todas as informações, o estoque, estoque virtual, preço, o que está faltando, o tempo que vai chegar de um dia para o outro, qual é o tipo de abordagem, se a concorrência tem mais produto ou não. Então, em 2 minutos, uma foto te gera um monte de resultado, e dali você já consegue, na sua própria entrada na loja para sua reunião com o cliente, já está preparado com uma situação real. Então, aquilo vem funcionando de uma forma que as conversas elas são muito mais baseadas em dados, baseados em fatos, do que baseado em relação, que esse é o papel hoje em dia que o comercial está puxando muito a questão de ser mais estratégico, porque o comercial hoje é um comercial que olha 360. Ele tem que falar de estoque, ele tem que falar de finanças, de preço, de ruptura, de prazo de pagamento, enfim, tem um conhecimento muito abrangente. Então, isso me ajudando muito na tomada de decisão, quando a pessoa recebe essa informação, ela já consegue ter automaticamente conectado a sua proposta naquele momento de ajustar baseado naquela ruptura, naquele problema que ele está encontrando. A gente tem um monte de exemplos, mas assim, a ideia é trazer esses dois para que a gente possa continuar a conversa. Não, bem legal. Esse segundo exemplo também é muito interessante, o exemplo da comunidade, né? De como você tem que estar conectado com a comunidade hoje, né? Então, esse exemplo do não alcoólico, a gente vê muito na Europa o não alcoólico. Então, obrigado pelos exemplos. E, Fernanda, agora eu vou falar um pouquinho sobre a evolução entre janeiro e setembro, né? Quanto que a gente viajou aí entre Nova York e Paris, entre janeiro e setembro? Quanto tempo, ou o que aconteceu de evolução aí entre janeiro e setembro, entre Nova York e Paris? Fala um pouquinho para mim aí, você que presenciou as duas no mesmo ano. Eu acho que na aplicabilidade mesmo, tá? Eu acho que em Nova York a gente viu muita tendência, né? Como eu falei, talvez depois de alguns meses, né? E quando a gente está falando do varejo moderno, meses, sim, né? De repente, antigamente a gente falava de anos, agora a gente fala de poucos meses, como as coisas mudam. E mudam mesmo, acho que a gente aterriza, a gente evolui, né? Conforme essas tecnologias vão ficando cada vez mais até democráticas, né? As pessoas entendendo a importância, a gente consegue inserir isso no nosso dia a dia do varejo. Então, eu acho que de Nova York para Paris, né, desses meses aí, eu vi muito mais a aplicabilidade e também algumas inovações, que eu acho que acontecem, né? Nada tão muito disruptivo, tá, Marcelo? Até porque eu acho Uhum. que hoje é difícil a gente falar de uma tecnologia extremamente disruptiva, são algumas pontuais, porque hoje a gente evolui muito, né? Uma coisa vai puxando a outra. Então, acho que quando a gente olha para a Europa, a aplicabilidade e muito nessa questão do foco da comunidade, enfim, Nova York ela trouxe uma coisa um pouco mais ampla, né? Falando de retail media, falando de IA, de sustentabilidade, eu acho que na Europa a gente aterriza e tem muito mais cases, uma coisa muito mais próxima, como eu falei, né? Mas ambos os É, eventos, assim, para quem quiser ir o ano que vem, eu acho que vale a pena ir nos dois, né? Primeiro que até uhum. só a visita, né? Eu acho que também em loja, quando a gente compara a Europa, compara os Estados Unidos, acho que o Leandro também pode nos ajudar a contribuir. A gente vê muita diferença ali e para a gente até se inspirar aqui no Brasil, né? Você vai para uma loja na Europa, eu vejo eles muito mais focados na experiência. Você vê aquela loja muito mais convidativa, né? Nos Estados Unidos você vê uma loja muito eficiente, parece. É a impressão que eu tenho, assim, né? Até quando a gente visita a PDV, né? Sei, Leandro, É, se de repente você quer contribuir também. claro, com certeza. Vamos lá. Tá fechado, Lê. Perdão, desculpa. Eu acho que faz sentido, sim. Eu sou muito
quando a gente sai, né, e olha as coisas aqui de fora, quando eu vou para o Brasil, eu vejo muita coisa boa. Então, assim, acho que a questão da execução no Brasil tá muito legal, principalmente as tendências, como isso é aterrissado. Eu acho que experiência de loja no Brasil, pelo tema de ter merchandising, ajuda muito, né? É uma coisa que você comentou, eu acho que nos Estados Unidos você tem uma questão muito assim, é muito certinho. As lojas têm um perfil muito parecido uma com a outra, então elas são todas meio que perfeitinhas, assim, sabe? E na Europa eu acho que dependendo do cliente, não vou generalizar porque seria injusto da minha parte, tem alguns que não estão tão desenvolvidos na categoria que a gente vende, como outros lugares. Eu falo, por exemplo, vou dar um exemplo de um cliente que é grande aí, grande aqui, o Carrefour. Em alguns lugares que você passa no Carrefour, primeiro que o Carrefour tem na França, ele tem, você viu semana retrasada, são lojas menores, são lojas mais express, então assim, ele tende a ser mais uma conveniência um pouquinho maior. Mas quando você olha grandes lojas do Carrefour, por exemplo, e quando você compara com o Carrefour Brasil, você tem sim uma questão um pouco ainda mais do passado, pouca experiência, não tem muito material de ponto de venda, você tem uma abordagem um pouco mais superficial. Eu vejo muita ruptura ainda, então eu acho que ainda falta um pouco do básico bem feito. Então eu vejo que os Estados Unidos, por ter a questão de ser um sistema de distribuidor que tem muita gente envolvida na loja, e as lojas têm uma velocidade muito maior pela questão dos dados, e o Walmart tem muito disso também, eles são mais robustos, foi o que você falou. Quando você chega, você fala, nossa, parece que não tem uma ruptura na loja, parece que está tudo perfeito, e isso ajuda muito o shopper a encontrar as coisas. Então, a Europa, eu acho que ela tem sim, a parte de retail media já vem crescendo bastante aqui. Você consegue ver muita coisa de AI ainda sendo desenvolvido. Não é uma realidade em todo lugar. Mercados como a Inglaterra, por exemplo, você já consegue ver mais em Tesco, você consegue ver mais em Morrison, que são onde eles já começam a trabalhar essa questão mais de AI, da questão de trabalhar a visibilidade um pouco mais, de uma forma mais interativa. Mas eu acho ainda que a Europa está no caminho, né? Então eu vejo o Brasil em execução mais ou menos à frente, igual um pouquinho mais à frente da Europa, isso é minha opinião, gente, longe de generalizar. E os Estados Unidos foi o que eu falei, um pouco mais robusto pelo porte e pela forma como eles trabalham o varejo, eles são muito eficientes, com eficiência dentro de loja, que é uma coisa assim impressionante. Eu acho que a visão de um brasileiro lá fora, né? A gente, quando está aqui, a gente tem aquela síndrome ainda, né? De que a gente acha que a gente é menos, então. Mas a gente faz muita coisa interessante no Brasil, no varejo também, né? Não é à toa que a gente tem sempre dois, três palestrantes nas NRFs. A Fernanda agora foi também, né? Teve uma palestra muito interessante. Então, assim, aqui no Brasil a gente faz muita coisa interessante. A gente é relevante no varejo, o varejo brasileiro é relevante no mundo, né? E a gente é sempre a maior delegação de estrangeiros na NRF, Nova York. Lá na Europa tinha bastante brasileiro também. E exemplo disso das tecnologias que a gente exporta também, por exemplo, na Neogrid, né? Onde a gente exporta, onde a gente faz a gestão ali do replenish, da reposição de varejos com 10 milhões de SKUs. Né? Então, a gente tem clientes que têm 10 milhões de SKUs e o nosso sistema que faz toda a reposição de estoque deles e que permite com que eles trabalhem com pouca ruptura ou zero ruptura e com pouco excesso, com zero excesso de estoque, né? E privilegiando o fluxo de caixa. Então, assim, no Brasil, a gente faz muita tecnologia, o nosso varejo é muito pulsante, a gente tem grandes redes que vieram da Europa para o Brasil, mas também a gente tem grandes redes aqui, redes muito inovadoras, como o Dalbem, como outras redes regionais, assim. Então a gente tem bastante inovação no Brasil. A gente, às vezes, olhando de dentro, a gente não vê. Mas legal, Leandro, você trazer isso, de que a gente está até um pouquinho à frente da Europa, dá até um orgulho, assim, dá até uma emoção. Legal. E assim, mas Marcelo, eu só falando um posso, pouco... se você me Fala, claro, permitir, eu acho que a deve, gente tem um deve. complicômetro ainda maior no Brasil pelo tamanho do país, Isso é. né? Porque assim, você entregar um produto no horário marcado, no dia marcado, sem atrasar, num país gigantesco como o Brasil, é diferente de você entregar aqui na Holanda, ou na França, ou na Itália, que o tempo de lead time é 2 dias, 3 dias, entendeu? O Brasil você demora às vezes 15 dias para você chegar. E Exato. essa eficiência da malha é uma coisa que a logística brasileira ela é muito avançada.
Claro, eu entendo que tem muita coisa aqui que ela é bem avançada, sistemas, enfim, bastante coisa aqui é interessante, mas a parte de suprimento, de supply chain no Brasil, por essas questões de distância, ela é muito eficiente. E isso gera muita coisa boa daí para cá. Muita gente de Legal. supply chain do Brasil vem para cá com essa experiência de poder trazer, porque as pessoas reclamam, ah, não, demora 3 dias para chegar, cruzar a Inglaterra inteira. Falou, cara, 3 dias você demora para cruzar Ribeirão São Paulo, entendeu? Então, assim, entendimento da complexidade, às vezes, faz as pessoas não terem essa visão que a gente tem ampla de ter vivido sempre coisas muito mais complicadas e complexas. E quando a gente chega aqui, a gente vê o outro lado e fala, eles ainda não têm essa noção da complexidade que isso pode virar, entendeu? Você reclama de entregar na Inglaterra em 3 dias, vai entregar iogurte em Manaus, né? Por É exemplo, isso né? aí. Então, como a gente já viu na nossa vida regressa. E aí, ô Leandro, mas eu queria ouvir de você assim, em relação a novidades que tem aí, talvez eu possa delimitar um pouco, por exemplo, o retail media, né? A gente vê Uhum. retail media bombando nos Estados Unidos, né? Em janeiro de 24, a gente viu cases de 23 ali, de Walmart, de 7-Eleven, etc., de retail media. O que você vê, qual que é a principal... E no Brasil a gente ainda está engatinhando, né? Qual que é a principal, qual é o principal entrave para você, para a gente crescer retail media no Brasil, para a gente chegar no nível que está em Europa e Estados Unidos? Olha, cara, a gente tem bastante retail media, acho que é um bom ponto de você falar. Todos eles já estão avançando bem. Carrefour avança bem, Metro avança bem, Lidl avança bem, Tesco avança bem, então isso já é parte inclusive de JBP, retail media. Sim, sim, sim. Eu acho que para mim a questão não é a questão de como isso vou implementar ou não. Alguns momentos que a gente quer implementar isso, a gente entende que há gargalos no processo. Porque tem assim a vontade de você fazer, mas no meio do caminho você não tem ou o processo bem estabelecido ou o recurso. E é o recurso, eu digo, a experiência das pessoas. E aí tem um terceiro pilar, dentro da empresa e fora da empresa, no cliente. Então isso gera um gargalo de, pô, como é que eu vou ter um cara aqui, primeiro, o mundo perfeito, uma área especializada dentro do cliente, que fala de retail media, que carrega um time dentro, que esse investimento vai para o PNL comercial e que isso gera valor para a empresa como um todo e para o próprio cliente que está investindo. E dentro do outro lado da indústria, como que a indústria se prepara para trabalhar assim, num espelho com o cliente? E muitas vezes esse espelho ele é meio torto. Às vezes eu tenho recurso, mas do outro lado eu não tenho. Às vezes eu não tenho dinheiro, mas eu tenho a vontade. Às vezes eu tenho a vontade, mas não é prioridade. Entendeu? Então isso Uhum. ainda eu não vejo como o Brasil, tá? Eu falo no geral porque por mais que isso seja mais desenvolvido aqui, e eu não sei como está no Brasil, existem ainda estágios de desenvolvimento, que em algum Fernanda, lugar, legal. são os estágios de desenvolvimento. Em algum lugar isso é um, e no mesmo lugar isso pode ser cinco em outro cliente. Então, para mim, é a parte da cadeia que, se você conseguir mover os passos dentro da cadeia para conseguir chegar, o retail media está aí. É questão de executar e não é a parte executável que é o problema, e não a parte de você querer fazer, entendeu? A Fernanda tem uma opinião. Fernanda, a gente falou um pouco sobre maturidade, né, na semana, anteontem, né? Queria que você falasse um pouquinho disso de retail media no Brasil, da sua visão de varejista brasileira e da nossa maturidade. É bem interessante a sua É, visão também. eu acho, bom, primeiro que é um tema que eu acho que agora, né, aqui no Brasil a gente está olhando com esse olhar mais estratégico, né, entendendo o que é retail media no seu conceito, né, não é só o painel de LED, não é só o banner no e-commerce ou então um produto patrocinado. Tem gente que coloca um LED no PDV e acha que é retail media, e isso já ficou claro que não, porque se a gente não tiver dados por detrás disso não vale nada, né? Então, acho que esse é o ponto ali. Então, eu acho que no Brasil a gente já despertou, na verdade, assim, que existe o retail media, mas ainda a gente efetivamente não está fazendo, não estou generalizando, né? Mas eu acho que o Brasil, de modo geral, ainda não está fazendo o verdadeiro retail media. Tem boas iniciativas, né? Aqui da UBM a gente também vem fazendo algumas coisas, mas tem outros exemplos ali do mercado.
mas eu ainda acho que as pessoas ainda confundem um pouco o conceito, sabe? Então, eu acho que está Aham. chegando, mas quanto mais a gente falar, quanto mais isso também for evoluindo, acho que o mercado evolui, né? Então, acho que o grande ponto é isso, né? Você está vendendo uma audiência. Para você eu vender uma audiência, que é isso, que é a mídia, né? Como se fosse um anúncio na TV agora dentro do varejista, você precisa ter informação sobre aquilo, né? Desde informação de, sei lá, quem é o público, enfim, até informações de dados de KPIs ali que você vai ter da mídia que você vendeu. Então, acho que o que está faltando é realmente fechar esse conceito no Brasil. Então, a gente está caminhando, acho que tem boas iniciativas, mas ainda estamos numa jornada. Legal, obrigado. E aproveitando aí fazer nós estamos nos encaminhando para o final, não esqueçam de botar, de colocar as suas perguntas aí no chat, continua aberto, já vi que tem algumas. Fernanda, quais aprendizados você já trouxe da feira, tanto Nova York quanto Paris, que você pode inspirar os líderes aí a executar e que você já esteja talvez executando ou pensando em executar? Uhum. Bom, acho que o grande case lá que eu levei, vou chover um pouquinho no molhado, mas que é o do assistente de compras, né, com inteligência artificial. Eu acho que é um bom exemplo, porque aqui no Brasil eu vi poucos, por enquanto, né, poucas iniciativas em relação a isso, e é algo que lá fora já está rolando há um bom tempo, né? Então, é como a gente consegue conectar esse assistente de compras ao nosso CRM, ou seja, que o cliente agora lidere a conversa com o varejista e não necessariamente só o varejista mande ali o e-mail, o SMS, o push, enfim. Agora, com esse Uhum. assistente, né, que vai ser tipo um chat, né, tipo um chat GPT da vida, né? O Aham. cliente vai poder conversar com a gente quando, como ele quiser. Então, eu até fiz alguns testes, né? Tipo, eu mandei uma foto do meu cabelo e mandei uma foto da gôndola. Eu estava na loja e eu pedi para o assistente, falei, olha, eu gostaria que você mostrasse para mim qual é o melhor shampoo para o meu cabelo. Então eu estava dentro da loja, né? Aí a gente está em fase de teste disso ainda, fazendo isso. E aí, rapidamente, a ferramenta me devolve e fala, olha, o melhor shampoo para o seu tipo de cabelo é esse. Deu as opções, tinha link, ele não sabia que eu estava na loja física, mas ele me deu os links do meu e-commerce. Então, eu poderia, inclusive, converter dentro da loja com aquele link, ou se eu estivesse na minha casa, né? Então, é, olha que profundidade, como a gente vai mudar esse relacionamento, né? O consumidor, ele vai ter esse superpoder de conversar com o varejista. Não só o varejista fica mandando um monte de campanhas e conteúdos, ele mesmo vai gerar o conteúdo dele. E a IA vai aprender com isso. Então, não é mais só sobre os dados transacionais, mas sobre o que realmente o assunto que aquele consumidor quer falar com ele. Então, eu estou citando Uhum. isso porque é um exemplo que vai acontecer daqui nos próximos meses aqui no Dalbem. Pode me convidar para eu palestrar depois disso, Com vai ser legal, certeza. mas que a gente já viu acontecendo algo ali na feira, né? Então, eu Sim, acho que são sim. aprendizados do tipo, olha como o CRM ele já não é mais só aquela ferramenta de back-office, já faz tempo, né? Também não é só a ferramenta onde a gente tem dados, mas a gente precisa trazer informação e precisa enriquecer essa base. Não é só realmente com dado transacional, mas dado de conversacional, vamos dizer assim, esse dado de comportamento, né? Esse diálogo com o cliente. E a hora que a gente Legal. amarrar tudo isso, o tanto de informação que a gente vai ter com isso vai ser muito legal, né? E isso já está acontecendo lá fora, falando com o Dalben, já estamos trazendo agora para o Brasil, e é uma das coisas que a gente vê lá fora e fala assim, cara, é isso, é sobre isso, esse é o futuro do varejo, né? E o cliente cada vez mais empoderado nas tomadas de decisão, nessa conversa com o consumidor, com o varejo. E eu acho que vai ser sobre isso, assim, os próximos meses. Eu vou falar mês, não vou nem falar ano, viu? Porque a Mas coisa muda tão rápido, né? como isso pode mudar a experiência dentro da loja, né? Então, a pessoa dentro da loja, ela não precisa ficar procurando na gôndola, ela pode ficar lá no espaço da Albem, lá no cafezinho, e ficar só conversando e saber e fazer a compra pelo link e retirar no caixa no final, né? Então, aquilo que Exato. o CEO da Sephora falou, que muitas vezes ele não consegue mais diferenciar onde que está o online, quando foi a compra online, quando foi a compra física, muitas vezes parece que foi física, mas a pessoa pediu dentro da loja, no celular e retirou no final dentro da loja, né? Então, isso vai mudar muito, acho que vai mudar drasticamente o jeito que a gente faz compra e vai ajudar muito, acho que vai ajudar muito na experiência e vai ajudar muito também na operação de loja, eu acho que isso vai ajudar muito a operação de loja também. Leandro, finalzinho aqui, os últimos comentários.
como que você acha aí? O que você acha que pode trazer para o Brasil? Como que acompanhar isso? Para que eu possa abrir os últimos minutinhos para as perguntas. Temos algumas perguntas já. Olha, tá bem em linha com o que a Fernanda estava falando. Eu tenho uma experiência aqui que é muito legal, porque antigamente você recebia um e-mail, faz tempo que você não compra, ou faz tempo que você não aparece aqui. E hoje tem uma loja aqui na Holanda que chama Gal Gal, né? Que é uma loja que vende só vinhos e destilados. Então, como é um cliente meu, eu tô sempre lá. E aí é legal que quando você está chegando na loja, ou passando perto da loja, você recebe uma mensagem dizendo: Leandro, tá por aqui? Última vez que você veio aqui, você comprou uma garrafa de Baileys. Cara, você já viu o lançamento de Baileys chocolate que tá esse mês? Vem aqui dentro que eu te mostro. Uma mensagem. Só que na mensagem tem um link. E aí foi o que a Fernanda falou. E você clica no link e aí começa como se fosse uma Alexa e você conversando dentro da loja. E aí, às vezes, tem uma outra questão de eu não consigo achar esse produto aqui, pode me ajudar? Peraí, em 1 minuto vem o atendente da loja e fala: Oi, você tá precisando de alguma coisa, seu Leandro? Então, assim, é tudo conectado de uma loja pequena, que parece uma delicatessen, mas ela tá toda interconectada. E você fica até assustado, que você fala: Cara, é um Big Brother isso aqui, porque às Legal. vezes eu passei pela frente da loja e a loja me chama para entrar porque ela sabe que eu comprei e ela tá me seduzindo para eu poder comprar outra coisa. E aí nessa conversa ela vai: Mas você tá. Qual o evento? Eu tô querendo um jantar. Pô, já pensou em comprar esse queijo, esse salame? Aí já começa a fazer você gastar mais na loja. Então, a Sim. interatividade foi o que você falou. Às vezes você tá rodando dentro da loja, mas você tá falando no celular e você não sabe mais em que mundo você tá, no virtual ou no real. No final você acaba comprando, mas é muito legal a forma de que ele consegue te trazer para a realidade dele, entendendo a sua necessidade, sem ser aquela coisa padrão. Oi, faz tempo que você não passa aqui. Volte sempre, ou passe sempre. Hoje em dia ele já está Ah, mais pessoal, entendeu? ah, aham. Legal, isso foi, acho que é um wrap-up perfeito, né? Porque como seria isso sem dados e sem a inteligência artificial para poder tratar o dado e trazer essa ação para o vendedor te abordar ou para você receber esse push pela geolocalização, já conectando com o que você sempre compra, com a última coisa que você comprou, com o que você vai fazer. Então, se a gente não tivesse nessa era de conectar os dados com ação, com a inteligência artificial habilitando tudo isso, isso não seria possível, né? Então, acho que resume um pouco do que a gente falou aqui, do que a gente viu, do que a Fernanda trouxe, do que a Fernanda vem fazendo também de forma bastante vanguardista dentro do Dalben. Então, muito, muito interessante. Obrigado pelo exemplo de vocês dois, foi perfeito para a gente fechar a nossa live e para eu abrir para as perguntas. Então, eu queria trazer algumas perguntas aqui. Então, a primeira do André, sim, já foi respondida, né, André? A gente vai disponibilizar nos nossos canais e também vamos ter um QR Code para vocês depois. Temos uma pergunta aqui da Maria Pinheiro. Maria, poxa, a gente se conhece há muito tempo, uma grande amiga. Obrigado pela audiência, pela pergunta. Então, a pergunta dela é para vocês dois, e aí a gente vê quem responde qual dessas tendências vocês acham que vai transformar mais o mercado já em 26 ou até em 25? Né? Sustentabilidade, inteligência artificial em tempo real ou experiências imersivas? Vocês imaginam o papel da IA no varejo em 2026? Opa, peraí que eu me perdi. Mais como uma ferramenta de automação ou como parceria na construção de experiências humanas? Antes de vocês responderem, lá na NRF eu fiz uma pergunta para a CEO da Action, tinha 4 perguntas em um, ela me deu uma bronca. Eu não vou te dar uma bronca, tá? Mas, então, como que vocês veem essa pergunta da Maria? Acho que é bastante profunda, é muito interessante, uma excelente pergunta, né? Mas, primeiro, como que a gente vai transformar o mercado em 2026? O que vai transformar? Sustentabilidade IA em tempo real ou experiências imersivas? Primeira pergunta aí, para um de Eu vocês. acredito assim que esses temas eles já estão acontecendo, né? E com graus de evoluções diferentes, e aí também varia de cada varejista, depende do foco daquele varejista, né? Então, assim, acho que não tem uma resposta certa que vai depender muito do foco daquele varejista. Acho que tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo, mas que, sem dúvida, eu acho
que a IA, essa questão, as empresas vão estar olhando mais para isso, sim, por uma questão óbvia, né? Falta de mão de obra, de concorrência. Então, eu preciso melhorar a minha eficiência, eu preciso melhorar a experiência do meu cliente e talvez a IA vai ajudar a resolver bastante coisa, sabe? Então, talvez se eu pudesse apostar em eu acho que seria isso, né? Que acaba refletindo em toda a cadeia, em todas as outras tendências, né? Pelo menos é a minha visão. Não sei se o Leandro quer contribuir. Antes do Leandro contribuir, eu queria só falar um ponto assim. Eu acho que para essa primeira, Maria, eu vejo as três coisas conectadas, tá? Então, assim, eu não vejo experiências imersivas sem a inteligência artificial como um enabler ali, como uma habilitadora, né? E eu acho que sustentabilidade ela está permeando todas elas. Então, a gente faz e aí sustentabilidade num sentido mais ampliado, não só de ESG, mas de sustentabilidade do negócio, né? Como que a experiência imersiva, como que o customer experience, como que a experiência do cliente dentro da loja também faz com que o mercado, o negócio se sustente por mais tempo, que se diferencie, se sustente e não morra, né? Como a gente viu, o mercado chato está morto, né? O varejo chato, a loja chata está morta, mas assim, como que a gente faz isso para que se sustente mais no tempo? Então, eu vejo dessa maneira tudo interconectado nessa sua primeira pergunta. Desculpa, Leandro, eu só queria dar esse panorama dessa conexão que eu vejo, mas manda ver. Não, acho que eu estou de acordo. Eu acho que para mim depende muito qual é o objetivo do varejista. E eu lembro muito bem na época da pandemia, e eu estava cuidando do Walmart na época, e morei em Bentonville, onde é a sede do Walmart Mundial. Todo mundo só fala em Walmart, só trabalha com Walmart, vive Walmart 100% do tempo. E quando veio a pandemia, o Walmart não era ainda super eficiente em e-commerce, em entregar o produto. Então, onde eu quero chegar? A automação foi a parte mais importante para eles. Para eles conseguirem tirar de 3 dias de tempo para entregar um produto para 4 horas em 4 meses, eles investiram muito na parte da fundação da automação, da inteligência, da tecnologia, para eles poderem ter essa eficácia na hora de entregar a solução. Então, eu vejo assim, tudo conectado, sim, mas que para você gerar isso com muito mais eficácia, se você não tiver atrás a tecnologia, a automação, o sistema todo já preparado com o sistema AI para você ser muito mais veloz, em algum momento você vai ter um gargalo. Entre querer fazer e não ter a base resolvida, pode ser que isso tenha um gargalo. Então, eu estou de acordo com o que vocês falaram, mas eu, por experiência própria, eu acho que a automação ela é fundamental no início de tudo isso para que você consiga atingir esses objetivos na hora da execução. Legal, obrigado. Acho que aí sobre IA, Maria, acho que a gente já respondeu também. Acho que é muito a IA é um habilitador para tudo isso, né, nesse momento e uma ferramenta para facilitar a operação também. Acho que tem muito mais coisa por aí. E aí entrando e obrigado de novo pela sua pergunta, muito boa. Também a Mariana Constantino tem uma pergunta excelente, assim, que a gente já falou durante o webinar, mas se vocês quiserem dar mais uma visão, pessoal, boa tarde. Visando a realidade do Brasil, o que vocês veem que é de fato aplicável pelas indústrias no varejo por aqui, pelas indústrias? Então, Fernanda, se você quiser falar um pouquinho do que é aplicável, Pelas eu complemento. indústrias, bom, aí tem várias óticas ali, né? Tanto ali, sei lá, É. de repente de cadeia de abastecimento, de trade, de experiência, enfim, aí tem várias, não sei qual seria necessariamente o foco que a Mariana gostaria que a gente desse na resposta, não sei se ela escreveu alguma coisa aqui. Não, ela escreveu, mas eu traria aquele óculos, eu acho que aquele óculos que a gente consegue de realidade Pode ser aumentada aquele para lá com a o ponto de tecnologia, venda, né? para a equipe de merchandising, eu acho que pode ser uma coisa bastante interessante, que é muito aplicável, né, aqui no Brasil. Eu acho que a gente já tem rede, né, nos grandes centros, a gente já tem latência, a gente já tem tudo para que isso aconteça, né? Eu acho, e aí eu acho que os avatares de IA também para as marcas criarem uma experiência Os interessante nas totens, lojas, né?
Exato, mais flagships. Até no meu Instagram eu postei um avatar que falava em português, né? E ele tinha o sotaque do português de Portugal. A gente estava lá na Europa, então é muito normal isso acontecer. Quando eu perguntei se ele falava português do Brasil, ele continuou com o sotaque. Foi engraçada ali a situação. A gente deu bastante risada. Mas assim, acho que o avatar ele ajuda muito na hora, né? E eu acho que também, eu acho que aí, acho que na indústria, eu acho que a indústria pode fazer isso em colaboração com o varejo. Eu acho que um terceiro que seriam os displays interativos e mapas de loja, mas aí muito mais do lado do varejo. Obviamente, isso vai ser um habilitador gigantesco para a retail media, né? Como a gente falava, né, Fernando? Mas eu acho que tem essa questão aí daquele mapa de loja, solução interativa no carrinho, né? Isso traz o online e o offline junto. A minha visão sobre isso. E o Leandro, não sei se tem alguma visão sobre isso, como que a indústria, se você está na indústria. Eu acho que também varia muito de tipo de ativação e qual cliente que esteja disposto a trabalhar isso. Então, por exemplo, a gente tem alguns exemplos que a gente fala muito de coquetelaria. E é uma plataforma que a gente não faz com todo mundo, porque dependendo de quem está na loja, qual é a intenção dessa loja, o shopper, não faz sentido. Então, a gente escolhe algumas lojas que são próximas de eventos, de baladas, de festas e tudo mais, onde a ideia desse shopper é fazer a questão do esquenta, né? Desse tipo de... Então, aí você tem uma conexão de, pô, eu sei quem é o shopper que está na minha loja, no próprio carrinho, você já chega e já tem lá no carrinho dizendo, balada hoje, esquenta daqui a pouco, vem cá comigo que eu te levo ali. Aí tem o mapa da loja, chega lá, você tem o cantinho da balada, o cantinho do coquetel, esquenta comigo, e isso vai te trazendo não só no próprio mapa, né, da loja, mas também tem isso interagido no celular. Então, a gente tem não só a comunicação, mas o tipo de pacote, a garrafa menor de 200 ml que você abre ali, toma, às vezes, né, hoje em dia não pode mais, mas Legal. no estacionamento, enfim, as pessoas acabam com a garrafa, andando até o lugar. Então, você tem isso sim, mas é muito mais baseado no que a indústria e o varejo querem como um todo. Se tem esse tipo de vontade de buscar essa interação com o shopper, eu acho que a ideia tá ali é muito mais capilarizar isso. Legal, obrigado. E a última, e não menos importante, aqui não tem o seu nome, tem só o assistente, mas trabalha em uma indústria de sanitizantes atuando no segmento de varejo alimentar, material de construção. Trabalhamos em grandes redes de supermercados como Carrefour, por exemplo, e redes de home center, realizando trade marketing com promotores por meio de visitar às lojas, né? Execução do trade marketing, na verdade. Temos muitos problemas com rupturas e poucos dados para trabalhar de forma estratégica. Como indústria, teria uma sugestão de como podemos usar a tecnologia para otimizar o processo e aumentar a percepção de marca? Olha, eu tenho, assim, na Neogrid a gente tem diversas soluções onde a gente onde a gente consegue trazer essa solução muito mais no mercado alimentar do que no home center atualmente, mas assim nada impede da gente também. A gente tem ferramentas para poder fazer essa conexão com a ajuda de vocês, tá? Então na Neogrid a gente tem diversas soluções, né? Retail, a gente também onde a gente não mostra apenas não apenas, né, o quanto você tem de ruptura, mas o quanto você precisa abastecer. Então a gente tem diversas soluções no nosso ecossistema, também soluções de loja perfeita online, né, como a LET. Então, pensando em Neogrid, pensando em soluções para que você tenha, na Neogrid tem, depois você vai ter um QR Code aí, se você mandando o e-mail, a gente coloca um gerente de negócios para entrar em contato com você, para a gente poder fazer isso, sem querer fazer comercial, mas já fazendo. E, Fernanda e Leandro, se vocês têm alguma sugestão para essa pessoa. Eu acho que eu iria mesmo nas ferramentas, né, que acho que vocês oferecem bastante solução em relação a isso, viu? Não querendo vender o seu peixe aqui, viu, Marcelo? Mas eu acho que Me vocês estão ajuda, bem obrigado. avançados, é um exemplo real aqui no Brasil para ajudar, que a gente sabe que é uma grande dor aí da indústria, né? Essa questão de execução mesmo. Então,
eu acho que talvez assim, não tem como fugir da tecnologia para isso, né? Ainda mais ser uma grande indústria e ter uma capilaridade grande, assim, não dá mais para controlar sem uma ferramenta, né? A gente precisa ter processo, a gente precisa realmente gerenciar tudo isso. Então, assim, eu iria nessa linha. Legal. O Leandro fez positivamente e eu já estou sendo pressionado aqui pelo tempo, então eu queria de novo agradecer vocês aí, Fernanda, de novo parabéns pela palestra lá, foi excelente, parabéns pelo conteúdo que você vem publicando, obrigado por todo o suporte, todo o apoio, tudo que você possibilitou a gente. E, Leandro, muito obrigado também pelo seu tempo, é um grande prazer te ver de novo, a gente se encontrou depois de anos, aí a gente se encontrou lá na Holanda na semana passada. Então, um grande prazer te reencontrar, trabalhar com você de novo. Muito obrigado para todo mundo que assistiu a live, que ficou até o final, e para quem também não ficou, obviamente, tinha um horário, a gente acabou estourando 10 minutos, mas está tudo gravado, está tudo nos nossos canais. Nós temos aí um quiz, e aí também temos depois um QR Code para que vocês possam solicitar demonstração, material, a gente vai fazer um material aí sobre pós-NRF. Então, gente, muito obrigado e terminamos por aqui. Um abraço. Obrigada. Tchau, 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 pessoal. gente. Obrigado, hein? Tchau, tchau.